A paz do Senhor Jesus para todos nós. Deus abençoe nossas vidas em Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas e a sua vida seja abençoada através da sua palavra. Eu quero ler aqui um texto da palavra de Deus que se encontra aqui em Êxodo capítulo 4, que diz assim, o título desse texto é assim: os inimigos fazem parar a construção do templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro construíram o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças da família e lhe disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esarhadon, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças da família lhe responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto que eu li de Êxodo 4, eles nos falam, do momento em que o povo remanescente do cativeiro babilônico, que no caso já estavam sob domínio da Pérsia, e o rei já não era Nabucodonosor, mas no caso já era Ciro, e os 70 anos do cativeiro haviam terminado, e já havia uma ordem, e houve uma ordem para eles voltar para Jerusalém, e algum tempo depois eles voltam, praticamente 50 mil judeus. E quando eles chegam, eles começam uma fase de restauração da cidade, dos muros e especificamente do templo. Do templo. Porque na última leva do ano 586, quando Nabucodonosor destruiu a cidade de Jerusalém e levou cativo o povo, tudo foi praticamente destruído e queimado, principalmente o templo. Então aqui, esse grupo de sacerdotes, o governador Zorobabel e as famílias ricas e os cabeças e todo o povo estavam restaurando o templo, já tinham posto os alicerces, e agora estavam restaurando o altar. Então os povos que estavam ali antes deles chegarem, inclusive samaritanos, eles fizeram uma proposta. Quem lê a Bíblia sabe dessa história. Eles fizeram uma proposta. Nós queremos participar da edificação, da restauração. Nós queremos construir junto, porque nós também queremos sacrificar ao Deus de vocês. Nós também queremos servir ao Deus de vocês. De princípio, irmãos, pareceu muito interessante, uma proposta muito interessante. De princípio, pareceu algo muito ajudador. Pareceu algo que vinha, como bênção, como ajuda. Só que tem um detalhe, meus irmãos. O cristão, o crente, o filho de Deus, o evangélico, o servo de Deus, como você quiser chamar, ele precisa ter uma coisa chamada discernimento espiritual. Discernimento de espírito, discernimento de uma situação, de uma circunstância. O discernimento é um conhecimento espiritual, é uma revelação na mente, no espírito, no coração, que Deus dá aos seus servos. É uma clareza, é uma luz espiritual, é o entendimento de Deus correto que o Senhor dá acerca de uma situação. E isso aí parecia muito bom, muito interessante. Só que um detalhe, como diz no provérbio popular, do povo, nem tudo que brilha é ouro. A Bíblia diz em Provérbios, na sabedoria de Deus revelada a Salomão, não diga precipitadamente é de Deus. Não diga precipitadamente é santo. A Bíblia diz também que nós devemos provar os espíritos. Nós devemos examinar as profecias, as palavras que vêm até nós. A Bíblia diz que nós devemos ter ouvidos espirituais para ouvir quando é o Senhor, ter olhos espirituais para ver quando é Deus ou quando não é Deus. Então, os homens que estavam construindo aqui,
que estava nessa fase de restauração, prontamente, de forma cirúrgica, certeira, sem errar, disseram: não, nós não queremos a ajuda de vocês. Nós não queremos que vocês edifiquem conosco. Nós não queremos que vocês participem dessa obra, dessa restauração. Nós não queremos. Por quê? Parece até algo egoísta, parece até algo, né? Algo que é uma atitude de ausência de amor. Na verdade, irmão, o que estava acontecendo aqui não era nada mais, nada menos do que uma tentativa de infiltração dos inimigos do povo de Deus. Como você vai ver nos capítulos posteriores da história, que eu vou tratar só desse ponto, como foi o procedimento, principalmente de Tobias, Sanbalate e o outro que eu esqueci o nome aqui. São 3. Na verdade, o objetivo ali era atrapalhar. Na verdade, o propósito ali, né, era trazer confusão, discórdia, era atrasar. E qual é a lição espiritual que nós tiramos disso aí? Nós temos que ter muito cuidado, muito discernimento espiritual, primeiro, daquilo que o Senhor nos confiou para fazer. O que o Senhor nos confiou para fazer? Quem somos nós? Eu e você no corpo de Cristo. Qual a tua identidade? Qual o propósito que Deus te chamou? O que Deus quer que você seja no corpo e faça no corpo para edificação, o crescimento do corpo e a glória do Senhor? O que Deus tem te confiado a fazer como obra de Deus? Qual é a obra que Deus tem te confiado? Será que você está discernindo quem são as pessoas certas para trabalhar com você, para estar com você, para edificar com você, para restaurar você, já que nós somos também restauradores de vida, nós somos edificadores de vida. Nós não fomos chamados para derrubar nada, para destruir nada, a não ser que seja as obras do diabo, as obras do mundo, as obras da carne. Aí sim, Deus nos usa para destruir. Mas se tratando da obra de Deus, é restauração a quem precisa ser restaurado, edificação a quem precisa ser edificado. E muitas vezes as ajudas que vêm até nós precisamos coar, peneirar, discernir, tem que passar pelo crivo, né, da palavra de Deus, do Espírito Santo. Se você é uma pessoa sincera com Deus, que gosta da verdade, que gosta do que é certo, que não faz as coisas para Deus relaxadamente, que não faz as coisas para Deus de qualquer maneira, que é zeloso, porque Jesus vem buscar um povo especial, zeloso de boas obras. E nós temos que ter zelo na obra de Deus. E Paulo diz, não só zelo, mas zelo com entendimento. Que obra Deus te confiou? Que obra você está fazendo? Quem são os que vêm até você? Às vezes é uma pessoa, às vezes é um dinheiro, uma ajuda, uma influência, né, de alguém. E nós precisamos discernir que vem até nós. Esses camaradas, esses caras eram adversários, eram infiltrados, não era gente de Deus, não era enviado pelo Senhor, era enviado pelo diabo, enviado pela carne. Quem você tem colocado na sua mesa, na sua casa, no seu ministério, na obra que Deus tem te confiado, no seio da tua família? Quem você tem colocado nos teus assuntos, nas tuas conversas, né, nos teus segredos, nos teus mistérios com Deus? Quem você tem colocado? Será que você tem colocado as pessoas certas? Será que você tem aceitado a ajuda certa? Ou você tem se deixado, né? Nós temos deixado nos contaminar, nós estamos com contaminação, com infiltração, com adversários, com inimigos, né, infiltrados naquilo que Deus lhe confiou. Porque para Deus é do jeito dele. A obra de Deus é do jeito dele. É com as pessoas que ele chama, vocaciona, escolhe, capacita, dá graça, como Paulo diz. O que somos, somos pela graça de Deus. E quem nos capacita é Deus. E Deus não precisa de favor do homem. Deus não precisa de favor do inimigo. Deus não precisa de favor. O que é um adversário? Um adversário é aquele que se opõe, aquele que resiste. Então, aqui nesse capítulo, em algumas versões, diz: os adversários do povo de Deus vieram até eles.
Eles não vinham para edificar, para restaurar, para construir, para levantar. Eles não vinham para somar. Eles vieram para subtrair. Eles vieram para dividir. Porque estas são as operações matemáticas do inimigo. Sempre subtrair, sempre dividir. Nunca multiplicar, nunca adicionar. Então, essa é uma palavra aqui de Deus, um discernimento espiritual desse capítulo de Êxodo onde eu li, né? Que nós precisamos atentar para isso. Precisamos estar percebido, estarmos sóbrios, como disse Pedro, que o nosso adversário anda ao nosso derredor, buscando uma forma, né, de entrar na vinha, buscando uma forma de se infiltrar, buscando uma maneira, né, de atrapalhar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual, o nosso chamado, a nossa servidão, a nossa vocação, a nossa identidade, né, o propósito de Deus na nossa vida. Então nós temos que estar atentos. Quem vem até nós? Como disse Josué, Josué estava ligado, apercebido com o Senhor. Quando ele viu aquele homem com espada desembainhada, ele disse: tu és um dos nossos ou tu vem contra nós? Nós temos que saber, né, quem é que vem, né, até nós como um dos nossos, ou quem é que vem até nós como um infiltrado, como um adversário, né? Um dos nomes, inclusive o nome de Satanás, a palavra Satanás significa adversário. Quando vem para se opor, quando vem para se colocar na frente, quando vem para ser barreira, quando vem para trazer tribulação, discórdia, divisão, confusão, problema, não foi Deus que mandou. Porque Deus é o Deus de toda paz. Deus traz alguém para a nossa vida, para o nosso ministério, para a obra que Ele nos confiou, para trazer paz, prosperidade, para trazer edificação, para trazer crescimento, para trazer bênção. Uma pessoa correta, uma pessoa abençoada, traz bênção, é bênção na vida dos outros. Então que Deus possa nos dar esse discernimento, que o Senhor possa fazer da sua palavra em nós uma lâmpada e uma luz para os nossos caminhos, que o Senhor possa nos iluminar com a sua luz e nos dar discernimento espiritual para nós estarmos atentos e apercebidos. Porque numa outra ocasião, o mesmo homem de Deus, Josué, ele foi enganado pelos gibeonitas que colocaram sacos de pão velho nas costas, roupas estragadas, sandálias gastas e vieram até ele, os gibeonitas, que eram bem de perto de Gibeá, fazer uma aliança com Josué. E o mesmo Josué que examinou o homem com a espada nua que veio até ele, é o mesmo Josué que depois fez uma aliança precipitada com os gibeonitas e teve que cumprir. Então, nós estamos sempre sujeitos a essas duas coisas, acertar e errar, né? Ter discernimento correto e errado. Basta nós estarmos ligados, apercebidos que o Senhor, Ele vai nos dar essa autoridade para nós dizermos não. Em nome de Jesus, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a minha vida e que nós possamos ficar com essa palavra. Que Deus seja glorificado. Amém.